Olá, meus amigos, minhas amigas, a todos, sejam bem-vindos a esta primeira aula do curso de Educação Emocional ou a Psicologia do Ajustamento Emocional. Sim, porque Educação Emocional tem a ver com alinhamento, com ajustamento emocional. E para começar, eu gostaria de fazer algumas recomendações. Primeira, mantenha a mente aberta. Tente se esvaziar. Aqui eu não vou estar falando de religião, aqui eu não vou estar falando de fé, eu vou estar falando de problemas humanos que a fé, que a religião pode ajudar a sanar, ok? Mas o meu alvo é fazer com que você se esvazie, como aquela xícara de chá que está transbordando e o mestre o discípulo pergunta para o mestre, mestre, mas a xícara está transbordando. Ele falou, pois é, precisamos tirar todo o excesso da xícara para que entre coisas novas. Em outras palavras, precisamos esvaziar a xícara para que entre coisas novas. Outra coisa muito importante, na medida que você for assistindo às aulas e você se identificar com os sintomas, vá partindo para a ação, porque não há cura sem ação. É importante que você desenvolva confiança no sentido de que você é capaz de, e procure não colocar justificativas para não mudar. Quanto às perguntas, é o seguinte, você poderá fazer qualquer pergunta no canal do YouTube, que eu vou responder a estas perguntas em um vídeo. Ou seja, por exemplo, na próxima aula, que é sobre a origem dos problemas emocionais, eu vou selecionar algumas perguntas e responder durante a aula. Eu não respondo perguntas via WhatsApp. E também não vou deixar respostas lá no YouTube. Eu vou responder através do vídeo. Fica mais didático, fica mais interessante e eu posso, inclusive, ampliar a resposta. E é importante que você, desde já, saiba que a doença emocional, uma das consequências da doença emocional é que ela mina as relações. Ela coloca muito sentimento de culpa ou sentimento neurótico de culpa e produz também insatisfação, apreensão. Ou seja, ela impede você de ver, ouvir e compreender. Porque a doença emocional, para muita gente, passa a ser um estilo de vida, um padrão de comportamento, sem que ela se dê conta disso e acha que isso é natural, aliás, normal. E o meu desejo é que você seja natural. Eu explico. Normal é todo comportamento que ainda está vinculado a normas. Natural é aquele comportamento que surge de você espontaneamente. Então, sem mais delongas, vamos à nossa aula de hoje. O que é doença emocional? Nesta aula, eu vou fazer um mapeamento do quadro nosográfico da doença emocional. Ou seja, eu vou caracterizar a doença. Eu vou falar dos sintomas da doença. Nas aulas seguintes, eu vou estar trabalhando alguns dos principais sintomas, ou seja, aqueles sintomas que são mais recorrentes. Inclusive, você poderá deixar lá no YouTube alguns sintomas que você tenha ou que você gostaria de conhecer um pouco mais. Aí, através das aulas, eu vou explicando, como eu já disse.
Então vamos lá. Primeira coisa, o que é doença? Se eu perguntasse para vocês, o que é doença? Que resposta você me daria? Bem, para começar, doença é uma incapacidade involuntária. Ou seja, significa uma incapacidade involuntária representando a soma de comportamentos comuns a certos indivíduos. Ou desculpe, aí é a doença emocional. A doença emocional é uma incapacidade involuntária representando a soma de comportamentos comuns a certos indivíduos, diferindo-os dos comportamentos tidos como comuns e normais e que colocam o indivíduo numa série de situações embaraçosas. Então vamos lá, doença emocional significa uma incapacidade involuntária representando a soma de comportamentos comuns a certos indivíduos, a certas pessoas, diferindo dos comportamentos tidos como normais e que colocam o indivíduo numa série de situações embaraçosas. Isto é doença emocional. Doença, propriamente dita, é a incapacidade involuntária representando a soma de sintomas comuns a certas doenças que fragilizam os indivíduos. Isso é doença. E a doença emocional já foi definida, ok? O que caracteriza, o que torna as duas semelhantes é que tanto a doença física como a doença emocional são incapacidades involuntárias. Você não é doente porque quer, mas você pode corroborar para ficar doente, se não cuidar bem do seu corpo. Você não é doente emocional porque você quer, porque existe uma história de carências, existe uma história de necessidades não atendidas. Existe uma história de faltas, de vazio. Existe uma história onde faltaram alguns elementos que possibilitassem você hoje ter saúde emocional muito próxima da autoestima, de uma autoestima realista e adequada que possibilitasse você viver bem como um ser humano. A doença emocional tem uma outra definição que eu gosto demais. É que é toda e qualquer emoção que interfere em nosso comportamento, em grau maior ou menor e de qualquer forma, como cada pessoa reconhece. Esta definição é de Neuróticos Anônimos. Ou seja, doença emocional ou neurose, eu vou explicar bem o termo neurose, é toda e qualquer emoção que interfere em nosso comportamento, em grau maior ou menor e de qualquer forma, como cada pessoa reconhece. Por exemplo, dificuldade de dizer não é uma emoção que interfere em seu comportamento. Aliás, várias emoções fazem parte da dificuldade de dizer não. Sentimento neurótico de culpa, apreensão, uma pessoa muito ansiosa, uma pessoa muito insegura, uma pessoa que se vitimiza por qualquer coisa, são emoções que interferem no comportamento dela. Só que algumas pessoas têm grau maior e outras pessoas têm graus menores. Uma definição que eu também gosto, que é da psiquiatria, diz assim: são distúrbios emocionais caracterizados por respostas inadequadas, excessivas, anormais às situações da vida cotidiana. As reações neuróticas, portanto, são aquelas que ultrapassam as reações emocionais comuns e caracterizam formas de comportamento nos quais a emoção passam
a dominar a conduta das pessoas. Essas reações são frequentemente desencadeadas por circunstâncias que perturbam particularmente o indivíduo em termos emocionais e são causados por motivos não identificados ou inconscientes, chamados conflitos, e que estão fora do controle do indivíduo. Ou seja, o que é que estão fora do controle dos indivíduos? Esses motivos não identificados ou inconscientes. Por isso que no processo psicoterapêutico, por isso que no processo de ajustamento emocional, a gente, através de um processo de conscientização, ajuda o paciente, ajuda o indivíduo a tornar consciente esses motivos que estão inconscientes. Há uma outra definição também muito interessante, é que é uma perturbação psíquica produzida por temores, por defesas contra esses temores e por tentativa de compromisso entre tendências em conflito. Olha só que interessante, uma perturbação psíquica produzida por temores. Eu tenho medo de dizer não. Eu temo dizer não, porque senão as pessoas não vão gostar de mim. A pessoa que não sabe dizer não, ela está muito preocupada com o que os outros vão pensar dela. Então, uma forma dela lidar com isso, esse compromisso que ela assume diante dessas tendências em conflito. Eu quero dizer não, mas tenho medo de dizer não, é simplesmente não dizendo não. Assim, ela lida melhor com o conflito, com o temor de alguém rejeitá-la ou das pessoas rejeitá-las. Muito bem, já situamos o que é doença emocional. Eu imagino que vocês, de alguma forma, já estão se identificando com esse quadro nosográfico. O quadro nosográfico é exatamente a característica desse enquadrar, é colocar esses sintomas de forma bem caracterizada, definindo cada um deles e assim possibilitando vocês a terem o melhor conhecimento da doença emocional. Uma outra questão, como é que essa doença ela é causada? Bem, geralmente ela é causada por uma série de fatores não identificados, chamados conflitos, que alteram o pensamento, os sentimentos e os comportamentos, impedindo os indivíduos de terem uma vida plena e cheia de realizações. Então, a causa, diversos fatores. Uma coisa que é muito interessante, quando a gente fala de problemas, é não achar que um problema é gerado por um ou dois fatores. Ele é gerado por uma série de fatores. E a doença emocional também. Ela é gerada por uma série de fatores que estão fora do controle do indivíduo. Tem a ver com a tua historicidade, com as relações que você estabeleceu com as pessoas mais significativas. Sabe por quê? Porque todo ser humano precisa pelo menos de 2 elementos fantásticos para que ele possa, na idade adulta, se sentir seguro e adequado ao mundo que lhe está afeto. O primeiro é conexão. Uma profunda conexão afetiva com as pessoas, principalmente, inicialmente, com a sua mãe. É a mãe, inicialmente, que vai nos dar a garantia que vai sustentar uma boa autoestima, dependendo da nossa relação com ela. Um outro elemento é a anexação. Além de eu precisar, enquanto criança, ter uma profunda conexão, principalmente com a minha mãe, depois com figuras significativas, eu também preciso de anexação. Eu preciso ter alguém que, quando eu precise, ou quando eu precisar, esteja do meu lado. É aquela pessoa que vai me dar apoio, é aquela pessoa que vai me livrar do perigo, simbolicamente, vai ser a mãe também. Ou as figuras significativas. Por isso que na idade adulta,
na falta dessa anexação, em momentos que a gente está se sentindo tão sozinho, a gente precisa não só da conexão afetiva, como de alguém que esteja do nosso lado. A Bíblia fala que não é bom que o homem esteja só. Não é só em relação a homem e mulher. Eu preciso ter alguém que possa me apoiar. Eu preciso ter anexação. Eu preciso contar com pessoas no momento de dificuldade para eu não me sentir sozinho e para eu poder, junto com esta pessoa, sair da crise, sair do problema. Nós precisamos um do outro. Isso é anexação. Muitos de nós, quando estamos diante de qualquer situação, queremos tanto ser ajudado, não é? Queremos tanto ter alguém, e principalmente alguém da nossa família, principalmente alguém próximo da gente. Às vezes marido, às vezes mulher, e muitas vezes nos falta essa anexação, nos falta esse apoio. Então, repetindo, a causa da doença emocional, ela é geralmente gerada por uma série de motivos. Como toda doença, ela tem uma forma de se manifestar. Como é que ela se manifesta? Em formas de sintomas. Só que esses sintomas, eles são percebidos através dos comportamentos. Esses sintomas, eles não podem ser mensurados no laboratório de análises clínicas, mas podem ser observados através de reações neuróticas. O que é uma reação neurótica? Neurose vem de neuro, vem de sistema nervoso. Portanto, quando se fala em neurótica, se fala de reações onde as emoções estão presentes, potencializadas. Então, reações neuróticas são todas aquelas reações acompanhadas de muita emoção. São reações puramente emocionais, onde a razão não é usada para a reflexão, porque nós sabemos que alguém tem competência emocional quando ela consegue unir emoção mais razão para que ela possa escolher uma resposta adequada para aquela situação. Por isso que um dos postulados da inteligência emocional é a capacidade de nós compreendermos as nossas emoções, como é que elas acontecem, por que elas acontecem, qual é a função que elas têm, para que possamos então encontrar o melhor caminho que seja bom para nós e para o outro. Aí entra um outro postulado, que é a empatia. Mas aqui nós não estamos falando sobre inteligência emocional, mas sobre o que é doença emocional. E a doença emocional, ela converte a mente dos indivíduos numa verdadeira obsessão, aqui entendida como um sistema de crenças, geralmente mórbidos, que o indivíduo tem sobre si, sobre o outro, sobre a vida e sobre Deus. Deus não me ouve. Eu nasci para sofrer. Sou um pobre coitado. Ninguém serve para nada. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Eu não sou nada. Ninguém me entende. Ninguém me compreende. Ó vida, nasci para sofrer. Pobre de mim. Então, a doença emocional, ela vai converter a mente dos indivíduos numa verdadeira obsessão ou numa agressão voltada para si, onde ela não se vê com valor. E quando alguém reconhece o valor dela, diz assim: imagina, você está equivocado. É que nem aquela pessoa que pensa que está dando trabalho. Aquela pessoa que acha que atrapalha as pessoas. Se ela chega numa casa e oferece, ela está com fome e alguém oferece um amor, ela vai dizer: não precisa, não quero incomodar. Você quer coca ou guaraná? Tanto faz. Você quer ir no restaurante Sal e Brasa ou você quer ir no Gralha Azul? São 2 restaurantes aqui em Aracaju. O pessoal fala assim: não, eu prefiro um prato feito. Vamos comprar uma roupa para você. Você quer uma roupa de seda? Não, eu prefiro de chita. Ou seja, porque chita é mais barato e ela tem mente de carência e ela está sempre procurando coisas parecidas com ela, ou seja, coisas pobres, que nem a mente dela obsessiva. Então, ela se manifesta em forma de sintomas, mas sintomas que são observados não através de uma análise clínica, mas através dos comportamentos, que são comportamentos disfuncionais.
Agora, qual é a função desses sintomas que se manifestam através de comportamentos? É o de fazer com que o neurótico, ou esta pessoa que é dominada por emoções, ou esta pessoa que vive uma vida numa verdadeira obsessão mórbida, porque não existe obsessão que não seja mórbida, esta pessoa que é neurótica, a função dos sintomas é fazer com que o neurótico sobreviva frente a conflitos não resolvidos para obscurecer o conflito. Eu tenho um conflito eu gostaria tanto de dizer sim, mas eu tenho um conflito aqui dentro no sentido de dizer assim, nossa, se eu falar o que eu estou pensando, meu Deus do céu. Então a forma de obscurecer esse conflito é desenvolver a síndrome do bonzinho, a síndrome do agradador, a síndrome do salvador desnecessário, que está sempre procurando pessoas com complicações para ajudar, e quando não são pessoas, são animaizinhos, são gatinhos, são cachorrinhos, ela acolhe um monte de animais. Nossa, que atitude altruísta. Muitas vezes, não considerando a bondade das pessoas, isso aí é uma forma de lidar com conflitos não resolvidos, principalmente relacionados com carências. Então a função desses sintomas, por que eu não digo não? Tem uma função, medo da opinião do outro. Por que eu me sinto culpado diante de eu ter feito algo que era meu desejo? Preocupação com o que o outro vai pensar, e assim sucessivamente. Cada comportamento neurótico ou cada comportamento sintomático tem a função de revelar conflitos que estão dentro da pessoa, quer seja por motivos conscientes ou inconscientes. Qual é a origem da doença? Os sintomas da doença emocional são produtos da história pessoal de cada indivíduo, fazendo com que o neurótico, ou fazendo com que a pessoa se transforme numa criança que se queixa num corpo de adulto, comparado a um parasita emocional cheio de autopiedade e de um profundo sentimento de inadequação e inferioridade. Eu não me sinto adequado, eu me sinto inferior a tudo e a todos, que procura ardentemente ser amado e protegido, pois a demanda de todo doente emocional é a falta de amor. Além de colocar tal indivíduo numa série de situações embaraçosas, pois o impede de ver, ouvir e compreender, bem como faz com que ele viva no estado de hipervigilância, ou seja, nunca se sentirem confortáveis em lugar nenhum, a menos que estejam vigiando continuamente a todos à sua volta. É como se estivessem em dívida permanente consigo mesmo, tendo que prestar conta de todos os seus atos a quem estiver à sua volta. Olha que interessante. Uma das características é que o neurótico ele desenvolve essa questão da hipervigilância. Ele está sempre cuidando dos comportamentos deles. Ele está sempre observando as pessoas como se ela se sentisse vigiada. Então ela não pode errar, então ela não pode falhar. Que é diferente quando você vai a um ambiente onde você não conhece ninguém, aí você leva um tempo para poder se familiarizar com as pessoas. É diferente. Essa hipervigilância é aquela sensação de que está sempre sendo vigiado. Por isso que o neurótico vive se justificando. O doente emocional predomina a desorientação total e o comportamento autodestrutivo, agressão voltada para si, que afetam os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. Qual é o conflito central da doença emocional? Ou qual é o conflito central do neurótico? É interessante isso. O conflito central é um conflito entre forças sadias e forças neuróticas. O neurótico também tem forças sadias, mas aquelas forças dominadas pelas emoções predominam sobre as forças sadias. Então, o conflito central é entre forças sadias e forças neuróticas, entre forças construtivas
e destrutivas, sendo que as forças destrutivas, como eu já disse, se manifestam como forma de sobrevivência. Você quer ver um mecanismo de sobrevivência? Uma pessoa muito amável, que a gente chama de amabilidade excessiva, ela tem um conflito entre forças destruidoras, que é um potencial muito agressivo que ela tem, só que ela não revela. Então, para não revelar esse lado agressivo dela, ela se transforma numa pessoa muito amável, chega e enjoa. Aquela pessoa que acha lindo todo mundo, aquela pessoa que perdoa todo mundo, aquela pessoa que diz, olha, eu não guardo rancor, se precisar de mim, eu estou aqui. Você percebe que isso parece uma máscara, que aquilo não é real, porque é muita amabilidade numa pessoa só. Então, podemos afirmar que quando uma pessoa apresenta um comportamento sintomático, ela está dando uma resposta a alguma coisa, a algo, e a pergunta é a quê? Quando a pessoa tem um comportamento disfuncional, ela está dando uma resposta a alguma coisa, a algo, a quê? O que ela está falando dela? Uma pessoa muito iracunda, o que ela está falando dela por ser tão nervosa, tão iracunda, que se ira com facilidade? Uma pessoa muito amável, ela está dando resposta a quê? Uma pessoa que não sabe dizer não, está dando uma resposta a quê? Uma pessoa que tem a síndrome do salvador de necessário, que é codependente, cujo bem-estar depende do outro estar bem para ela se sentir bem, está dando uma resposta a quê? É isso que cada um tem que responder. Qual é o principal sintoma da doença emocional? É a angústia. Angústia. Um constante estado de apreensão, um constante estado vamos dizer assim, de desgaste emocional. A pessoa está sempre apreensiva porque ela está lutando o tempo todo com conflitos não resolvidos. Imagine a pessoa passear pelo mundo sem ter noção dos seus direitos, porque acha que só tem deveres. Então, a angústia é o principal sintoma da doença emocional, que pode ser considerada como um medo disfarçado, inadequado à situação da realidade. A ameaça ela é interna, o perigo em geral não pode ser identificado porque é o produto da distorção da realidade do neurótico ou da pessoa doente emocional. Ela não consegue, ela distorce, por exemplo, a ideia que ela tem dela mesma. Ela acha que ela só tem deveres, ela acha que ela tem que agradar, ela acha que ela nunca pode dizer não. E por causa disso ela vive em constante apreensão por causa dessas forças que estão dentro dela. Forças positivas e forças saudáveis. Só a guisa de exemplo, imagine que você recebeu um convite para ir a uma determinada festa, mas no fundo você não quer ir. Mas para lidar com esse conflito, você começa a buscar justificativas, mesmo não querendo ir. Eu vou lá porque a pessoa me ajudou no passado, porque a pessoa fez isso, porque a pessoa fez aquilo outro, mas eu não quero ir. Então vejam bem como essa pessoa fica extremamente angustiada até o momento em que ela decide ou ir e se agredir porque ela não queria ir, ou dizer, independentemente de tudo isso, eu não vou. Essa angústia, ela surge exatamente por causa desses conflitos que o neurótico cria. Ora, é um direito dele ir ou não ir, só que a tendência do neurótico, e muitas vezes nossas, é buscar justificativas para aquilo que a gente não quer, ou para aquilo que a gente quer fazer. Essas justificativas podem ser positivas ou não. Só estou dando esse exemplo para mostrar como essa coisa passeia dentro da gente. Então, angústia, esse estado de apreensão, esse estado de constante hipervigilância, esse estado de incertezas, essa agonia interna, quando estamos diante das pessoas
que a gente tenta manter dentro da gente para evitar conflitos. Essa angústia, essa apreensão, gente, é uma coisa insana. Eu conheço bem isso porque eu me sentia muito inadequado diante das pessoas. Eu me lembro que quando eu aprendi a dizer não, quando eu comecei a aprender a dizer não, eu comecei a praticar. E é uma coisa muito importante, não adianta você querer ser curado de um conflito emocional se você não praticar. Eu lembro que eu morava em São Paulo e eu lembro também que o ônibus era o equivalente a 90 centavos. O dinheiro era cruzado novo, se não me falha a memória, então vamos lá que eu dei um cruzado e a resposta e o ônibus era 90 centavos. Eu ia à igreja nesse dia, passei a catraca e dei um cruzado novo. Aí o motorista, aí o cobrador destravou a catraca e eu passei. Aí eu fiquei parado em frente dele. Ele perguntou, o que é que o senhor quer? Eu disse, eu quero o meu troco. Lembre-se, eu tinha dado um cruzado, queria 90 centavos de troco. Eu queria os 10 centavos de troco, já que o ônibus era 90 centavos. Aí ele falou assim, nossa, o senhor está questionando, está reclamando por causa de 10 centavos? E na hora, com muita tranquilidade, eu respondi, e por que que você quer ficar com ele? Se só são 10 centavos, por que você quer ficar com ele? Porque ele é importante para você, não é? Assim como é para mim. Além do mais, o preço do ônibus é 90 centavos e não um cruzado. Então eu quero meus 10 centavos. E ele me deu meus 10 centavos. Ou seja, foi uma forma de eu aprender a dizer não. A ação. Não adianta aprender princípios e não praticá-los. Quantas vezes eu entrei numa loja, por exemplo, para comprar uma camisa como teste. Pedia que eles me mostrassem 4 camisas, por exemplo, e no final não levava nenhuma. Aí o vendedor dizia, o senhor não vai levar nenhuma, o senhor me fez tirar todas elas e não vai levar nenhuma? Eu disse, querido, é obrigação sua me mostrar, não é minha obrigação comprar, o dinheiro é meu. Muito obrigado, não quero nenhuma delas. E daí diria um pouco mais, agora que eu não quero mesmo. O cobrador aprendeu, o vendedor, ele, enquanto vendedor, ele vai me obrigar, ele vai tentar me estimular, me motivar a comprar, porque ele precisa vender para ganhar a comissão dele. Mas eu não sou obrigado a comprar. Com este princípio, eu entro em loja, em qualquer loja hoje, não tem nenhum problema. Não compro, só compro aquilo que realmente eu quiser comprar. Então nós temos a angústia, que é o principal sintoma da neurose ou da doença emocional, que se manifesta através de vários dispositivos que são inconscientes. Esses dispositivos são chamados de reação de angústia. O que é uma reação de angústia? É todo aquele sintoma acompanhado de ansiedade e depressão, porque a depressão ela tem vários níveis, alguns têm mais e outros têm menos. Vamos ver as reações de angústia, que tem a ver com a doença emocional. A reação de angústia é um dispositivo defensivo usado pelo doente emocional, é importante saber disso, como forma inconsciente dele lidar com os conflitos não resolvidos. E esse dispositivo se apresenta em forma de sintomas. E neste sentido, o doente emocional, com reação de angústia, manifesta os seguintes sintomas. Vamos ver se você se enquadra dentro dessas reações de angústia. Veja bem, esses sintomas revelam todo o potencial de angústia que se abriga dentro de você. Vamos lá. Sentimento de culpa é um deles. Crítica a si mesmo. Temor à crítica dos outros. Recusar elogios ou cumprimentos. Nossa, você está com uma roupa tão linda. Que nada, são seus olhos. Carência afetiva. Sentir-se deslocado. Diferente do resto do mundo. Crença de que não é bom o bastante. Temer ser rejeitado. Sentir-se um coitadinho. Nasci para sofrer, sou um pobre coitado. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu bem. Aí vem outro neurótico que diz, pensa em mim, chora por mim, liga para mim, não liga para ele, assim vai.
Ou então outro neurótico tanto quanto que canta aquela outra música. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Sentimento de incapacidade adquirida, ou seja, não sei fazer nada. Usar a amabilidade ou agressividade excessiva para não se ferir. Perfeccionismo. Dificuldades de tomar decisão, insegurança, insatisfação. Acumular mais deveres do que pode. Pensamento mágico, esperar por vitórias e soluções sem ter que fazer nada. Desejo de se sentir necessário, importante. Julgar-se responsável pela outra pessoa, pelos sentimentos, pelos pensamentos, pelas ações, pelas escolhas, pelas vontades, necessidades, bem-estar, ausência de bem-estar e destino. Sentir ansiedade, pena e culpa quando outras pessoas têm problemas. Aqui é a síndrome do salvador desnecessário. Sentir-se compelido, quase forçado a ajudar outra pessoa a resolver seus problemas. Aquela pessoa que assume responsabilidade por problemas que ela não criou. Seja oferecendo conselho não solicitado, disparando uma série de sugestões ou apaziguando sentimentos. Dificuldade de dizer não, sentir-se atraído por pessoas carentes, parecer rígido e controlado, sentir ansiedade em relação a problemas e pessoas, ser dependente de médicos e drogas receitadas, calmantes, gastar dinheiro compulsivamente, não experimentar felicidade, satisfação ou tranquilidade com a própria vida, buscar a felicidade fora de si, acreditar que outras pessoas não amem e não possam amá-lo, manter relacionamentos que já não funcionam, tolerar abusos para não perder emprego ou amor de outras pessoas, ter sentimento de que outras pessoas não levam a sério, dificuldade em afirmar seus direitos, desculpar-se por achar que está sempre incomodando as pessoas, deixar que os outros o magoem, intolerância, impaciência, alteração do humor, face ao mais leve motivo, reprimir os próprios sentimentos de raiva, ser extremamente responsável, ser extremamente irresponsável, tornar-se Marte desnecessário, sacrificando-se a própria felicidade de outros por causas que não requerem sacrifício. Julgar difícil sentir-se próximo das pessoas, julgar difícil divertir-se e ser espontâneo. Compulsões, letargia, depressão, retraimento, apreensão e etc. Você se enquadrou dentro desse quadro nosográfico? Você tem pelo menos um desses sintomas? Se você tiver um, legal. Tiver dois, é bom começar a procurar ajuda. Se tiver três, pior ainda. Se tiver mais de três, você precisa ser internado urgente. Só um parênteses. Se você está gostando desta aula, passe para frente. Compartilhe com seus amigos. Ajude-os a crescer emocionalmente. Ajude-os a sair do cárcere emocional em que ele está. Eu agradeço a você. Vamos ter muitas coisas boas. Por exemplo, vamos falar sobre codependência, que é um termo pouco divulgado, pouco conhecido, mas praticado por muita gente sem saber. Aguardem. Nossa próxima aula vai ser legal, porque eu vou trabalhar em cima das perguntas que vocês fizerem lá no meu canal. Aliás, aqui no canal. Tá bom? E a próxima aula será na próxima segunda-feira. Serão sempre as segundas-feiras as nossas aulas, tá bom? E outra coisa importante, não lembro se eu falei, nós vamos ter uma apostila no final do nosso curso. Quem quiser adquirir, mais tarde eu vou falar valor e mando para quem pagar, claro, em PDF. Estamos falando das reações de angústia. Um outro tipo de reação de angústia são as reações obsessivas compulsivas. As reações obsessivas compulsivas, elas se dividem em pensamentos obsessivos compulsivos, atos compulsivos e pensamentos obsessivos com atos compulsivos. Vamos ver eles. Os pensamentos obsessivos compulsivos são pensamentos, ideias, imagens ou impulsos indesejados que surgem repetidamente, muitas vezes inoportunos,
e perturbadores que voltam persistente e incluem impulsos agressivos e sexuais. Invadem a consciência e são percebidas como sem sentido ou repugnantes. Geralmente o doente emocional tem pensamentos repetidos e persistentes de empurrar a mãe da escada, de afogar o filho da banheira, de se atirar diante de um carro e disparada, de andar nu dentro da igreja, de violentar crianças pequenas. O conteúdo é variado, mas o padrão se repete em pessoas diferentes, de diferentes culturas. Exemplo, o homem que tinha a sensação de ter atropelado alguém toda vez que cruzava o semáforo. Garoto que dizia ouvir frases na cabeça do tipo, faça a par. Um mais um igual a 2. Menina que imaginava que estava se contaminando com germes toda vez que sentava no banco de um ônibus. Pessoa que tem dúvida permanente de ter trancado a porta ao sair de casa e volta várias vezes. Isso aí é muito comum. Algumas pessoas, quando fecham o carro ou a casa, voltam várias vezes para ver se fecharam. Quando isso é sistemático, isso é neurose. Quando isso ocorre de vez em quando, como por exemplo, às vezes eu saio, estou passando uma camisa, aí eu chego na rua e digo, nossa, será que eu desliguei o ferro? Aí eu volto para ver se está desligado. Mas isso não ocorre sempre, só de vez em quando. Então não é um comportamento obsessivo compulsivo. Atos compulsivos, nós vimos os pensamentos. Aqui a pessoa apenas pensa, mas não faz. Apenas que no pensamento. Agora, atos compulsivos. Aqui a pessoa pensa e faz. Comportamentos repetitivos, seguido de certas regras, ou seja, certos rituais. Há um filme interessante chamado Dormindo com o Inimigo, que mostra esse ato compulsivo. Ele arrumava aquelas latinhas na cozinha, toalhas, do mesmo jeito, roupas vermelhas de uma cor, branca de outra, azul de outra, e se alguém tirasse do lugar, ele virava uma fera. Então, os atos compulsivos, comportamentos repetitivos, seguido de certas regras rituais, não tem uma finalidade, mas procura prevenir alguma situação temida pela pessoa. São claramente excessivos ou não conectados de forma realista com o seu objeto. Ele é precedido de uma sensação de urgência, seguidas por uma sensação de alívio. A pessoa percebe que atos compulsivos são irracionais, mas geram prazer e aliviam a ansiedade. Era muito interessante que eu tinha esse comportamento com os móveis da minha casa na minha época de bem neurótico. Se alguém chegasse em casa, eu ficava olhando se ele sentava no sofá, se ele tirava o sofá do lugar. Meu Deus do céu. Se ele tirava o sofá do lugar, aquilo começava a me dar uma angústia, enquanto a pessoa não levantasse, fosse eu ao banheiro, e eu ia lá e arrumava e sentia o alívio, eu não sossegava. Outra coisa que eu fazia muito, logo quando eu era solteiro, eu morava em São Paulo, eu morava num apartamento com um bom número de pessoas. Imagine o que é estas pessoas irem à cozinha comer algo. Eu ficava de olho neles para ver se eles lavavam a louça. Se eles fossem ao banheiro, eu colocava bilhetinhos lá, ao fazer xixi de descarga, limpe o banheiro, tal. E quando a pessoa saía do banheiro, eu ia lá para ver se tinha feito o que eu queria que ele fizesse. Para mim, enquanto a coisa não estivesse como eu queria, eu não sossegava. Os meus atos compulsivos eram terríveis. Eu mantinha tudo organizadinho. Ai daquele que fosse à cozinha, eu percebesse o barulho na cozinha, eu levantava para ver se ele tinha bebido água e lavado o copo. Se ele não bebesse, aí eu ficava furioso. Então vejam bem, eu era bem doente, porque os atos compulsivos só são atos compulsivos quando a não realização deles te causa muita angústia. Essa é a característica básica. Agora, quando você gosta das coisas organizadas e se alguém tirou do lugar, você não fica louco como eu ficava, isso não é comportamento obsessivo compulsivo. E temos os pensamentos compulsivos com os atos compulsivos, que consistem em pensamentos sobre germes, doenças ocultas, combinadas à compulsão de lavagem excessiva da mão, com ideia de contaminação e rituais de limpeza. Pessoas, por exemplo, que entram no banheiro, tem que ligar várias vezes o banheiro, etc. Tem esse filme que eu falei, De Mãos Dadas com o Inimigo,
que fala muito bem, que mostra muito bem essa característica do comportamento obsessivo compulsivo. O psicopata, ele é muito afeto a esse tipo de reações obsessivas compulsivas. Temos as reações de fobia. Também a fobia, a palavra fobia quer dizer objeto temido. Uma reação de fobia interessante que representa de modo simbólico um objeto ou uma situação amedrontadora do passado do neurótico ou da pessoa doente emocional. São medos excessivos de determinados tipos de situações, quando não existe um perigo real, ou medos totalmente desproporcionais ao perigo realmente existente na situação. A fobia é, às vezes, o medo da própria hostilidade, mas o medo real tem associação com a dor, o medo de ficar exposto à dor do controle excessivo dos pais, ou a dor de uma necessidade não satisfeita, do amor dos pais, sobre o qual a pessoa está desamparada para fazer alguma coisa a respeito. E é infindável a lista de objetos ou situações que podem provocar reações de fobia. Algumas mais conhecidas são o medo de lugares fechados, claustrofobia, medo de lugares altos, acrofobia, medo de multidões, aclofobia, medo de animais, zoofobia, medo de mortes, necrofobia e medo do escuro, mictofobia. Interessante que toda fobia ela tem uma função de obscurecer a necessidade da anexação, que eu falei no início, de alguém do meu lado que possa prevenir o perigo. Imagine que naquele momento em que você tem a fobia, você quer que alguém te socorra. A função da fobia é revelar que eu tenho carência de anexação. O indivíduo com fobia tomou uma decisão inconsciente, sob pressão, em algum momento anterior da sua vida, em face a estímulos avassaladores. Ele conseguiu realizar uma coisa que os humanos muitas vezes penam para conseguir, ou seja, conseguir aprendizagem de tentativa única. É interessante. Numa tentativa única, ele leva para o padrão o medo irracional daquela situação, coisa que poucos indivíduos conseguem. Algumas considerações sobre a fobia são importantes. O objeto da fobia está associado a alguma outra coisa, ou a que a simboliza, e que esta outra seja perigosa. A fobia em si não é a questão. É aqui o doente emocional associa a fobia. Perigo, insegurança, medo. Algumas reações de fobia são apenas reações condicionadas. Por exemplo, medo da barata, ela é condicionada. Medo de uma lagartixa, ela é condicionada. Não se enquadra dentro de uma reação de fobia, de uma doença. Pode ser atribuídas a experiências traumáticas da infância, as fobias. Agora, a reação de conversão. A reação de conversão ela é também chamada de psicossomatização. E quando um problema de origem emocional se transforma num sintoma físico. A reação de conversão ou a psicossomatização se manifesta como um sintoma físico, cuja origem é um problema emocional. O propósito inconsciente de uma reação de conversão ou de uma somatização é aliviar o paciente da pressão psicológica. Muitas vezes, a conversão refletirá alguma coisa de que o doente intimamente tem medo. Então, a doença, uma pessoa que tem medo de avião, ela pode ter diarreia, ânsia de vômito. Então, o sintoma físico revela um medo. Nesse sentido, a conversão o liberta, de modo muito simples, do seu conflito emocional. Tais sintomas também podem ajudá-lo a fugir de alguma responsabilidade enquanto lhe dão uma desculpa extrema por fracassar. Assisti o filme ontem, que é 4 minutos, o nome do filme, muito interessante, que um grupo de músicos participava de uma seleção e um deles começou a vomitar. Uma reação de conversão ou psicossomatização. Um problema de origem emocional gerou um problema físico. Na verdade, ali estava presente o medo.
de encarar a plateia e ser julgado. Na somatização, ou psicossomatização, ou reação de sintomas, nós vemos 3 divisões. Primeiro, os sintomas sensoriais, que é a perda da sensação de alguma parte do corpo, braço, perna, cegueira ou surdez. Pessoas com problemas emocionais não trabalhados, claro, podem desenvolver sintomas sensoriais, que é a perda da sensação de alguma parte do corpo, do braço, da perna, cegueira ou surdez. Sintomas motores é uma outra área que é atingida pela psicossomatização. Paralisia de uma perna ou de um lado do corpo. Eu vi muito isso no meu ambiente de trabalho em São Paulo e vi também num grupo de neuróticos anônimos uma moça que ficou paralítica depois da morte do pai. Ela frequentou neuróticos anônimos durante 6 meses e nesses 6 meses ela voltou a andar. Ela aprendeu a lidar com a perda do pai e voltou a andar. Então a paralisia da perna dela era devido à dificuldade que ela teve de lidar com a morte do pai. Então vamos lá, paralisia de uma perna do lado do corpo. Eu estou falando sobre os sintomas motores. Tremores musculares ou tiques. Esses tiques são engraçados. Eu pertenço a um grupo que é muito interessante, que quando um determinado elemento desse grupo faz uma colocação e eu vou me posicionar, ele começa a piscar assim, ele pisca, 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 pisca e mexe com a cabeça. Esse piscar, piscar é o tique que revela que ele está nervoso e na expectativa do que eu vou falar, porque imagino que na ótica dele vai contrariar o que ele está falando. Então ele demonstra essa ansiedade ou esse receio através desse tique. Então vamos lá, paralisia de uma perna do lado do corpo, tremores musculares ou tiques, perturbação da fala, tais como afonia, que é a incapacidade de elevar a voz acima de um sussurro, ou mutismo, e convulsões ocasionadas ou ataques semelhantes a convulsões epiléticas. Vejam como a doença emocional leva a uma série de sintomas, muitas vezes não percebidos pelas pessoas. E os viscerais, onde os sintomas podem ser acessos de tosses, ou espirro, soluços persistentes, sensações de sufocamento, nó na garganta, perturbação gastrointestinais e uma série de dores vagas. A suposição é que a angústia foi reduzida ou dissipada através da somatização ou psicossomatização em sintomas que atendem a finalidades inconscientes do indivíduo. Então aqui nós tivemos um quadro geral do que é doença emocional. Imagino que vocês devem estar se enquadrando em muitas coisas do que eu falei e também deve ter deslumbrado ou vislumbrado pessoas que têm muitos desses sintomas, que é uma das características do ser humano. Quando ele começa a ver algo que lhe é familiar, ele começa a ver no seu entorno quantas pessoas são assim. Mas o importante é que você olhe para você. O importante é que você não diga, fulano precisa saber dessas coisas. O importante é que você diga, eu preciso. Como eu preciso, eu acho que ele precisa também, eu vou compartilhar com ele. Faça isso. Compartilhe. Divulgue. E, se você gostou, deixe o seu like. Na próxima segunda-feira, nós vamos trabalhar a origem dos problemas emocionais. Nós já falamos um pouquinho, falamos que a origem dos problemas emocionais se deve a uma série de fatores chamados conflitos e que estão fora do controle do indivíduo. Vamos estudar a questão da historicidade de cada um, o mundo em que você está hoje, o que você pretende, enfim. Acredito que esse curso vai enriquecer sobremaneira a sua vida. Por isso que eu sou muito grato ao grande arquiteto do universo por poder partilhar com vocês essas informações que, grosso modo, tem muito a ver comigo. Eu conheço cada um desses sintomas na prática.
vocês terem uma ideia, só um deles, a dificuldade de dizer não, eu já falei, mas tinha um que era o pensamento obsessivo compulsivo. Imagine vocês que eu não podia ver um caminhão ou um ônibus, que eu tinha o impulso de colocar meus pés debaixo do pneu. Só depois vim descobrir que esse meu pensamento obsessivo compulsivo estava relacionado a uma agressividade que eu reprimia, que eu não revelava para ninguém e que eu demonstrava de uma forma muito sutil, que era através da amabilidade excessiva. Muito bonzinho, não sabia dizer não, agradava a todo mundo e me ferrava. Hoje eu aprendi que eu não tenho só deveres, eu também tenho direito. Meus queridos e queridas, eu termino fazendo a oração da serenidade e dizendo que eu sou Edivaldo Pinheiro Negrão. Eu sou psicólogo clínico, eu trabalho com educação emocional, com inteligência emocional, com psicologia do ajustamento emocional, eu trabalho com ferramentas como neurociência, psicologia positiva e toda a minha formação filosófica e psicológica. E atualmente eu moro em Aracaju, mas eu sou do Pará, em especial de Bacuriteua, no município de Marapani, a cidade do Carimbó, cidade que eu amo. E quando eu penso em Marapani e no meu Bacuriteua, eu me lembro que eu tenho uma origem. A minha origem é Papaxibé. Um abraço e concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. Coragem para aceitar as coisas que não podemos modificar. Todas aquelas coisas que estão fora do nosso controle. Todas aquelas coisas que estão fora de nós, em especial os seres humanos. Coragem para modificar aquelas que podemos. Mudar nossos pensamentos sobre nós, sobre a vida, sobre o outro, sobre Deus. E sabedoria para distinguir umas das outras. O que eu posso mudar e o que eu não posso mudar. O que está sob minha responsabilidade e o que não está. E assim fazendo, aprenda também a viver o seu só por hoje. Ou o seu ik et nunc, aqui e agora. Meu beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.